Bem, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Física para o Enem e Vestibular. Nesta aula, nós vamos aprender sobre a ótica geométrica. Bom, a ótica é a parte da física que vai estudar, cadê? Reduzindo, pronto, no canto da tela para não ficar na frente da apresentação, a apresentação segue. A ótica é a parte da física que vai estudar a propagação da luz. E para estudar a ótica, que vai estudar os fenômenos luminosos, a gente pode dividir em duas partes. A ótica geométrica, que estuda a propagação da luz, sem se preocupar com a natureza da luz. E temos a ótica ondulatória, que se preocupa em explicar a propagação da luz, no entanto, baseado em um modelo teórico para a luz. Na ótica geométrica, nós vamos aprender sobre os fenômenos de reflexão, refração e falar rapidamente da absorção, para explicar como funciona as cores de um corpo. A ótica ondulatória é capaz de explicar todos os fenômenos da ótica geométrica, porque é um modelo mais geral. E é também capaz de explicar fenômenos que estão diretamente relacionados com as ondas, como a difração, a interferência, a polarização e o efeito Doppler. Isso aqui nós veremos na aula de ondas, porque esses fenômenos são característicos de todas as ondas, inclusive as ondas luminosas. Bom, eu dividi esta aula em três partes para não ficar muito cansativo. Na primeira parte, nós vamos aprender sobre os princípios da ótica geométrica. O que é a luz, o modelo clássico para a luz, as cores de um corpo, por que você enxerga um objeto verde, azul, vermelho, e os princípios de propagação da luz e suas aplicações. Por exemplo, explicar por que acontece o eclipse total do Sol e o eclipse parcial. E vamos estudar depois, para finalizar, a propagação da luz em espelhos planos. Na segunda parte da aula, nós vamos estudar a reflexão da luz em espelhos esféricos. Vamos estudar a formação de imagens em espelhos côncavos e espelhos convexos. E vamos também aprender como fazer o estudo analítico através do referencial de Gauss. Na terceira parte da aula, nós vamos estudar a refração da luz. Vamos entender o que vem a ser a refração da luz, a lei de Snell-Descartes, a reflexão total da luz e a sua aplicação nas fibras ópticas, as lentes esféricas e a sua aplicação na correção dos defeitos da visão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa míope, e uma pessoa míope precisa utilizar uma lente divergente para corrigir este defeito da visão. E nós veremos isso na terceira parte da nossa aula. Agora, nós vamos nessa breve introdução discutir rapidamente o que vem a ser a luz. Nós consideramos que a luz pode ser onda ou pode ser partícula. Durante muitos séculos, houve uma discussão entre os cientistas sobre qual é a natureza da luz, do que a luz é feita. E aí, no século XVIII, se estabeleceu um modelo ondulatório para a luz. E é sobre esse modelo que eu vou falar aqui. Porém, no início do século XX, Albert Einstein, ao explicar o efeito fotoelétrico, voltou à discussão sobre a natureza da luz. Porque o efeito fotoelétrico só pode ser explicado se a luz for considerada como sendo partícula, como sendo uma propagação de um feixe de partículas. De tal maneira que hoje a gente considera que a luz tem um comportamento dual. Tem hora que ela se comporta como onda, tem hora que ela se comporta como partícula. E ela se comporta como partícula sempre que ela vai interagir com coisas muito pequenas. Algo, por exemplo, do tamanho de um elétron. Então, tal como acontece na física quântica. De acordo com o modelo clássico para a luz, no modelo clássico, a luz seria constituída de ondas eletromagnéticas. E uma onda eletromagnética pode ser produzida se você, por exemplo, pegar uma barra metálica, onde nessa barra metálica funcionaria como se fosse uma espécie de antena. Uma antena de uma empresa que transmite ondas de rádio. Então, esta antena metálica é submetida a uma diferença de potencial alternado, então, um campo elétrico alternado. Este campo elétrico alternado vai fazer com que o elétron oscile. Dependendo da frequência de oscilação,
você vai ter a rádio sintonizada na rádio A, na rádio B ou na rádio C. Do ponto de vista clássico, se você pega então o elétron e faz ele oscilar, dependendo da oscilação que você tenha, você vai produzir no espaço um campo elétrico variável, e este campo elétrico variável vai também produzir um campo magnético variável, se propagando perpendicularmente. Se o campo elétrico se propaga assim, o campo magnético se propaga fazendo 90 graus um com o outro. O campo elétrico variável produzindo um campo magnético variável, e isso aqui vai se propagar através do espaço. Isso aqui se propagando através do espaço, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de uma onda eletromagnética se propagando pelo espaço. Essa onda eletromagnética, se tiver determinada frequência, vai ser considerada ondas de rádio. E aqui eu vou mostrar para vocês uma figura que mostra o que vem a ser esse espectro. Tá? As ondas de rádio são oscilações que variam de 10 elevado a 4 Hz a 10 elevado a 9 Hz. Lembrando que Hz quer dizer oscilações por segundo. Então, algo que esteja nesta faixa de frequência, nós classificamos como ondas de rádio. Se você aumentar ainda mais a frequência, tá? Entre 10 a 9 a 10 elevado a 11, nós teremos o que nós chamamos de micro-ondas. Se você aumentar ainda mais a frequência, até cerca de 10 elevado a 14, nós teremos os raios infravermelhos. E logo depois vem o espectro visível. O espectro visível ali muito próximo do 10 elevado a 15 Hz. Então, nós dizemos que o espectro visível é apenas uma pequena faixa de um espectro eletromagnético muito mais amplo. A luz visível é apenas uma faixa muito pequena. O olho humano consegue detectar como luz algo que esteja nessa pequena faixa do espectro, onde o limite inferior é o vermelho, é a menor frequência observada. Abaixo do vermelho é o infravermelho. Infravermelho, o olho humano não é capaz de detectar. Porém, câmeras especiais são capazes de detectar essa radiação. Nós temos então do vermelho ao violeta. O violeta sendo a maior frequência, sendo capaz de ser detectada pelo olho humano. Acima da frequência violeta, nós temos o ultravioleta. O ultravioleta já não é mais capaz de ser detectado pelo olho. E já é o ultravioleta que vai fazer o efeito de bronzear a sua pele. Se você aumentar ainda mais a frequência, você teria os raios X, aumentando ainda mais os raios gama. Os raios gama são obtidos geralmente através de processos nucleares. Processos de fissão nuclear liberam grande parte da radiação gama. Os raios X normalmente são obtidos pela desaceleração de elétrons, enquanto que do infravermelho ao ultravioleta são normalmente obtidos por transições eletrônicas dentro dos átomos de modo geral. Então, observe que, à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda vai se tornando cada vez menor. Então, você vem de lá para cá com um comprimento de onda longo, ondas de rádio, o comprimento de onda vai ficando cada vez mais curto, até chegar aos raios X com comprimento de onda bem pequenininho e os raios gamas que têm comprimento de onda menor ainda. Normalmente, o que acontece é, radiações que têm comprimento de onda muito curto são radiações que são altamente penetrantes. Então, são altamente penetrantes porque têm um comprimento de onda muito curto e porque têm uma energia muito alta. Essa energia muito alta está relacionada com a sua frequência ser muito alta. Então, este é o modelo que nós consideramos como sendo um modelo clássico para explicar o que vem a ser a luz. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento do ponto de vista clássico. Não vamos nos preocupar inicialmente com o que é a luz e vamos nos preocupar com a sua propagação. Então, o que é que a gente pode observar sem se preocupar com o que a luz é do ponto de vista da sua essência? Bom, Newton foi talvez um dos primeiros a mostrar que a luz branca é a mistura das cores. Se você pegar a luz branca
e fizer a luz branca atravessar um prisma, você verá mais ou menos entre o vermelho e o violeta. Dá para ver claramente o vermelho e o violeta, e o meio não fica algo assim tão bonitinho quanto aparece nos livros. Você vê as cores quase que se confundindo, mas você consegue ver claramente o vermelho numa ponta e o violeta na outra ponta. O vermelho, ao passar pelo prisma, é a luz que será menos desviada, enquanto que o violeta é aquela que sofre o maior desvio. Então, quando a gente observa um corpo, a cor de um corpo, essa cor depende, basicamente, do tipo de luz que este corpo é capaz de refletir. Então, se você olha para uma rosa e você vê a rosa vermelha, isso quer dizer que se você iluminar a rosa com luz branca, e aí tenha em mente, luz branca, mistura de todas as cores. Se você ilumina a rosa vermelha com luz de todas as cores, esta rosa vai absorver as outras cores e vai refletir apenas o vermelho. Como reflete apenas o vermelho, é a cor vermelha que vai chegar até seus olhos e, consequentemente, você vai enxergar a rosa vermelha. Imagine agora que você esteja num laboratório especial, completamente escuro, e você vai iluminar esta rosa, que ela é vermelha quando iluminada com luz branca. Você vai então iluminar com luz monocromática verde. De acordo com esta teoria, significa então que uma rosa vermelha só reflete a luz vermelha. Então ela vai se apresentar vermelha se você iluminar com luz branca ou com luz vermelha. Mas se você iluminar com luz verde, verde ela não reflete. Se verde ela não reflete, ela vai absorver o verde. E se absorve o verde e não emite nada, haverá absorção. E havendo absorção, significa então que você não enxergará nada. Se não chega raios de luz até seus olhos, isso quer dizer então que você enxergará preto. Então, uma rosa vermelha iluminada com qualquer outra luz monocromática que não seja vermelha, você enxergará preto, já que ela não vai refletir esta cor. Então, a cor de um objeto se dá por reflexão. E a cor que você enxerga é apenas a cor que ele é capaz de refletir, a cor que ele é capaz de reemitir. Então, ficando isso bastante claro, vamos passar a classificar os objetos. Os objetos podem ser classificados em 3 tipos. Podem ser transparentes, são aqueles que permitem a passagem da luz sem fazer grandes desvios. Tem os objetos opacos, que não permitem a passagem da luz. E existem os objetos que são chamados de translúcidos. São aqueles que deixam passar a luz de maneira uniforme. Você não consegue ter uma imagem muito clara depois que a imagem atravessa o objeto, mas você consegue definir que existe algo que está do outro lado. O opaco não permite nada e o transparente é transparente. É transparente, você vê completamente o que está do outro lado. Bom, vamos passar aos princípios de propagação da luz. E o primeiro princípio de propagação da luz é o princípio de propagação retilínea. Então, o princípio de propagação retilínea estabelece que, em meios homogêneos, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Então, se você tiver uma vela, por exemplo, iluminando um ambiente, de todos os pontos da vela vão sair vários feixes de luz, e estes vários feixes de luz, todos vão se propagar em linha reta. Aqui eu fiz essa animação para tentar mostrar para vocês o que aconteceria caso você fizesse na sua casa, pegar uma vela e fizesse essa vela colocada em frente a uma caixa que tem apenas um furo. Isso aqui é o que nós chamamos de câmera escura. Se você fizesse isso, o que aconteceria? Tá? Aconteceria basicamente isso. Os feixes de luz que saem da vela vão estar se propagando em linha reta em várias direções. Só que como você fez um furo e você quer observar dentro da caixa o que vai aparecer, o que vai acontecer é, esse feixe de luz não é capaz de entrar na caixa.
Esse outro feixe de luz também se propaga em linha reta, mas também não é capaz de entrar na caixa. Este outro feixe de luz entrou na caixa e bateu ali, naquele ponto. Grave esse ponto na sua mente e eu vou manter ele aqui no meu desenho. Esse feixe de luz que sai da parte de baixo da vela, caso ela pudesse emitir luz, tá? Ela só vai poder emitir luz caso você ilumine esse objeto. Isso é possível de ser feito. Esse ponto também não entra na caixa. Esse ponto aqui consegue entrar na caixa. Então, você conseguiria obter dentro da caixa uma imagem da vela, e esta imagem da vela seria uma imagem que estaria de cabeça para baixo. Isto dá para ser feito na sua casa. Você nem precisa ter uma caixa. Você precisa pegar apenas um pedaço de cartolina, fazer um furo com um alfinete, escurecer a sua sala e colocar a vela na frente deste orifício. Você não vai conseguir ver a vela completamente na parede, mas você vê a chama da vela na parede invertido. Isso é uma experiência que dá para fazer na sua casa para mostrar o princípio de propagação retilínea da luz. Bom, este princípio de propagação da luz é o que nós chamamos de propagação retilínea e sua aplicação, a mais básica, seria as câmeras fotográficas. A câmera escura, a chamada câmera escura de orifício, é a aplicação e uma aplicação rudimentar de uma máquina fotográfica. E problemas que envolvem a câmera escura podem ser resolvidos através simplesmente da semelhança de triângulos. Normalmente o que acontece é, você vai ter dois triângulos, então observe que tem um triângulo pequeno, que está dentro da caixa, e um triângulo maior, que é o triângulo fora da caixa, e estes dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, caso eu resolva fazer a razão entre dois lados que são equivalentes, a razão tem que dar o mesmo valor. Então, se eu dividir o tamanho do objeto pelo tamanho da imagem, tem que dar o mesmo valor que eu dividir a distância do objeto até o orifício pela distância da imagem até o orifício. Então, eu estou dividindo segmentos que são equivalentes, segmentos que são proporcionais, porque estes triângulos são triângulos semelhantes. Vamos agora falar do segundo princípio, que é o princípio de independência dos raios de luz. O princípio de independência estabelece que, quando dois raios de luz se cruzam, eles continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Se você pegar uma lanterna que está iluminando com luz amarela, e depois pegar uma outra lanterna que está emitindo luz vermelha, e fizer estes dois feixes de luz se cruzar, depois que estes dois feixes se cruzam, eles continuam se propagando como se não tivesse havido cruzamento algum. Esse, inclusive, é um dos argumentos que os cientistas usavam para dizer que a luz não poderia ser constituída de um feixe de partículas, deveria ser ondas. Isso porque, se fosse um feixe de partículas, quando o feixe de partículas vermelho se cruzasse com o amarelo, seriam como se fossem várias bolinhas de gude se chocando, e haveria um espalhamento. Esse espalhamento não acontece, então não daria para explicar a luz como sendo constituída de pequenas bolinhas, como se fossem partículas. E esse foi um dos argumentos que levou o modelo ondulatório a vencer. Claro que depois houve explicações muito mais sofisticadas comprovando o modelo ondulatório, que nós vamos discutir depois na aula de ondulatória. Vamos agora ao terceiro e último princípio, que é o princípio da reversibilidade. Os raios de luz se propagam de tal maneira que o sentido, que a trajetória dos raios de luz não depende do sentido de propagação. Isso quer dizer que se você emitir um feixe, ele faz este movimento. Caso você resolva fazer no sentido contrário, ele vai fazer este movimento. Eu costumo dizer esse princípio de outra maneira. Isso aqui é como aparece nos livros. A melhor explicação para isso talvez seja aquela que você está no ônibus, aí você resolve utilizar a reflexão do ônibus, né? Quando escurece, você consegue ver as pessoas por reflexão. Então, quem já usou buzu lotado sabe disso. Se você não usa buzu lotado, você não sabe disso. Você está no buzu lotado, coisa e tal, coisa e tal. E aí você resolve, então, admirar uma pessoa através da reflexão. Se você consegue enxergar as pessoas olhando através da reflexão e você consegue enxergar os olhos da pessoa, isso quer dizer que a pessoa também está conseguindo enxergar você.
tá? Se a luz sai dos seus olhos, bate lá no espelho, que no caso o vidro funcionando como espelho, e chega até os olhos da pessoa, e vice-versa, de lá para cá, os raios de luz são reversíveis. Se você pode vê-la, ela pode te ver. Isso é sempre. Então, não imagine que você pode utilizar um espelho para observar alguém sem ser observado, a menos que você não esteja observando a região dos olhos. Se for outra região, bom, neste caso, o princípio da reversibilidade garante que você continuará sem ser percebido. Vamos então prosseguir? Prosseguindo. Aplicação do princípio de propagação retilínea da luz em eclipses. E para entender isso, a gente precisa definir o que vem a ser sombra e penumbra. Entendendo o que vem a ser sombra e penumbra, a gente entende o que vem a ser o eclipse total e o eclipse parcial do Sol. Primeiro vamos definir sombra. Caso você tenha uma fonte pontual e você coloque um objeto opaco entre a fonte pontual e um anteparo, nós teremos então feixes de luz se propagando e, numa certa região do espaço, nós teremos sombra. A região de sombra é aquela região na qual não há feixes de luz se propagando. Então, nós temos aqui uma sombra. Porém, a maioria dos objetos não são fontes pontuais. Uma vela, por exemplo, não é uma fonte pontual. Se você pegar em frente a uma vela, que é uma fonte extensa, e colocar um objeto opaco, o que vai acontecer é o seguinte. Nós teremos, então, imaginando a parte superior da vela. Imagina a parte superior da vela, ela é capaz de emitir feixe de luz em várias direções. Então, o ponto de cima é capaz de iluminar desse ponto que está aqui para cima. Enquanto que o ponto de cima também é capaz de iluminar desse ponto daqui para baixo. Beleza? Então, o ponto de cima só ilumina daqui para baixo e dali para cima. Eu posso pegar agora um ponto de baixo da vela. O ponto de baixo da vela é capaz de iluminar daquele ponto lá para cima. Quer dizer, então, que entre eles dois, tá, que está lá em cima, existem pontos que estão sendo iluminados. Então, uma parte, que é a parte mais de baixo aqui, consegue iluminar somente daqui para cima. Só que tem os pontos intermediários, que eu não desenhei. Então, se você desenhasse esses pontos intermediários, você veria que nessa região daqui vai estar chegando alguns feixes de luz. Não todos, mas alguns. O mesmo vai acontecer nessa região daqui. Cadê o mouse? Olha aqui. Nessa região daqui é outra região que, se você fizer o desenho saindo de todos os pontos da chama da vela, você verá que essa região aqui vai ser iluminada por alguns feixes de luz, mas não todos. Então, nós definimos que a região que não chega a nenhum feixe de luz é uma região de sombra, enquanto que a região que chega a alguns feixes de luz é uma região de penumbra. Então, penumbra é aquela região que é um pouquinho iluminada. Sombra é aquela região que não está de forma alguma iluminada. Um observador que esteja na região de sombra não consegue ver nenhuma parte da vela. Um observador que esteja na região de penumbra consegue ver uma parte da chama da vela. Tá, professor, e o que é que isso me interessa? Para que eu vou estudar isso? Onde é que isso aparece no meu dia a dia? Sempre aparecem essas perguntas. Ótica é um assunto fascinante, porque ótica é um assunto que tem muitas aplicações no dia a dia. Eu vou dar aqui um exemplo de aplicação, tá? Que é o eclipse total e parcial do Sol. Vamos imaginar que nós temos a Terra, que nós temos o Sol e nós temos a Lua. E a Lua fica dando voltas ao redor da Terra e a Terra girando ao redor do Sol. Quando a Lua está na sua fase nova, é quando ela fica entre o Sol e a Terra. Quando a Lua está na fase nova, é quando pode acontecer o eclipse total e parcial do Sol. Tá? Quando ocorre o alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua. E isso acontece cerca de 3 vezes por ano. Quando isso acontece, nesse alinhamento perfeito, o que vai acontecer é os raios de luz que saem do Sol vai passar pela Lua e vai iluminar uma certa região da Terra. Se eu fizer os raios traçando da parte de cima, você observa então que esses raios daqui
são capazes de iluminar daqui para cima. E os que saem dessa parte daqui e passam para cá, daqui para baixo. Então, observadores que estão nessa região de cima conseguirão ver o Sol completamente. Nessa região de baixo, tá? Conseguirão ver esse ponto aqui do Sol. Aí vou então continuar traçando raios de luz. Observadores que estão nessa região daqui conseguem ver essa parte daqui do Sol. Observadores que estão nessa parte daqui conseguem ver essa parte daqui do Sol. Então, observadores que estejam nessa região daqui de cima, eles são capazes de enxergar o Sol completamente. Essas pessoas não verão eclipse. Tá? Deixa eu só mudar aqui o modo de apresentação. Talvez aqui eu consiga explicar melhor. Então, observadores que estão nessa região daqui para cima conseguem ver o Sol completamente, não vê eclipse. Nessa parte aqui de baixo, vê o Sol completamente, não vê eclipse. Pessoas que estão nessa região daqui, são pessoas que veem penumbra. Pessoas nessa região daqui são pessoas que veem sombra. Então, pessoas que estão nessa região mais escura aqui, ó, sombra, estarão vendo o eclipse total do Sol. Para elas, o Sol estará completamente encoberto pela Lua. Eclipse total. O dia vira noite por alguns minutos. Nessa outra região, nós temos penumbra. Essas pessoas veem apenas parte do Sol sendo encoberto. Portanto, eclipse parcial do Sol. Este desenho que eu botei aqui é um desenho completamente fora de escala. E por ser um desenho completamente fora de escala, fica parecendo que uma grande região da Terra verá eclipse total, quando não é verdade. Como as distâncias envolvidas são distâncias muito grandes, normalmente o que acontece é o eclipse total do Sol só pode ser visto em apenas uma cidade, enquanto que o restante, a maior parte, só consegue ver o eclipse parcial. Parte do Sol fica encoberto, mas a outra parte também continua sendo vista. Isso porque a região de penumbra é muito maior do que a região de sombra. Beleza? Então, eclipse total e parcial do Sol é uma aplicação do princípio de propagação retilínea da luz. Dando prosseguimento, vamos então agora estudar os tipos de reflexão e como isso vai se comportar em espelhos planos. Em espelhos planos, superfícies polidas, nós dizemos que a reflexão é uma reflexão especular. Reflexão especular quer dizer reflexão regular, aquela com que os raios de luz incidentes vão bater na superfície e vão ser refletidos com ângulo igual ao ângulo de incidência. E tem a reflexão difusa, que é quando os raios batem e se espalham. Isso vai acontecer em praticamente todas as superfícies que a gente conhece, exceto espelhos e materiais polidos. Quando você enxerga um livro numa sala de qualquer ponto, é porque a luz bate e espalha para todos os lados. Espalhando para todos os lados, você consegue enxergar o livro em qualquer posição, porque a reflexão é uma reflexão difusa. Leis da reflexão e como a gente então vai utilizar essas leis para entender como se comporta um objeto em frente a um espelho plano. As leis da reflexão são duas. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Então imagina que eu tenho um espelho, está aí o espelho. Nós temos então a normal, que é uma reta imaginária perpendicular ao espelho. E vamos então fazer incidir um raio. Então esse é o raio incidente. O raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Dizer que estão no mesmo plano quer dizer que se você pegar uma folha de papel e colocar ali, os três, raio incidente, normal e raio refletido, vão estar na mesma folha de papel. Estar fora do plano seria se você não conseguisse colocar o raio incidente, a normal e o raio refletido na mesma folha de papel. A segunda lei da reflexão vai dizer para a gente que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E você deve se lembrar que o ângulo de incidência e de reflexão sempre serão medidos em relação à reta normal. Quer dizer, então, que se você fizer incidir fazendo ângulo de 30 graus com a normal, ele vai ser refletido fazendo o ângulo de 30 graus com a normal.
O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, como é que isso se relaciona com a imagem que você é capaz de observar em um espelho plano? Da seguinte maneira, vamos imaginar que eu tenho um espelho plano e vamos imaginar que eu tenho um objeto em frente a esse espelho plano. Qualquer objeto. Aqui eu vou colocar uma pequena lâmpada, mas pode ser qualquer objeto. Esse objeto vai estar, se for uma lâmpada, emitindo luz própria em todas as direções. Se for um objeto que está em frente, que não tem luz própria, ele vai estar refletindo a luz que ele está pegando de algum lugar. Então, uma lâmpada vai estar emitindo feixes de luz em todas as direções. Alguns desses feixes vão bater no espelho e vão sofrer reflexão, obedecendo às duas leis da reflexão. Uma pessoa que esteja situada em frente ao espelho, olhando para o espelho, vai detectar estes raios de luz que estão vindo por reflexão. Para essa pessoa que está na frente do espelho, é como se estes raios de luz estivessem vindo de um ponto atrás do espelho. Este ponto atrás do espelho é onde essa pessoa vê a imagem. É como se os raios de luz estivessem vindo deste ponto atrás. E neste ponto atrás se localiza uma imagem que nós chamamos de imagem virtual. A imagem não está lá, mas como a gente tem a impressão de que os raios de luz estão vindo deste ponto, a gente acha que ali existe um objeto. Então ali é colocada uma imagem virtual. E para espelhos planos, por simetria, é possível mostrar que a distância que o objeto tem da imagem é a mesma distância, a distância que o objeto tem do espelho é a mesma distância que a imagem tem do espelho. Então, é possível mostrar que, por simetria, a localização do objeto em relação ao espelho é a mesma localização da imagem em relação ao espelho. Se algum dia na vida você já teve um espelho mágico, eu já tive isso quando eu tinha 6 anos de idade, adorava desenhar com espelho mágico. O espelho mágico é um espelho semi-transparente que a gente utiliza para poder desenhar coisas sem necessariamente cobrir. E eu adorava brincar com espelho mágico, dá até saudade da minha infância agora. Bom, vamos agora para definir o campo visual de um espelho plano. O campo visual de um espelho plano pode ser determinado da seguinte maneira. Imagine uma pessoa, imagine um espelho, e eu quero saber o campo visual. O que é o campo visual? É aquela região em frente ao espelho que eu posso enxergar por reflexão. A região que eu posso enxergar olhando para o espelho. Isso é muito importante, por exemplo, na hora de projetar um carro. Todo carro tem o seu campo visual devido aos seus espelhos retrovisores. E aí você pode ampliar ou diminuir esse campo visual. O ideal é sempre ampliar para que o carro não tenha ponto cego. Quase todos os carros têm pontos cegos, pontos que não podem ser observados por reflexão. E aí você pode mudar o tipo de espelho, colocando espelhos mais convexos para ampliar este campo de visão. Bom, voltando para este caso, esta pessoa está em frente ao espelho e eu quero saber qual é o seu campo de visão. A maneira mais fácil de tentar detectar este campo de visão é você determina a distância que a pessoa tem do espelho e coloca essa mesma pessoa do outro lado, simetricamente. Você traça, então, raios saindo dos olhos da pessoa, passando pela extremidade superior do espelho e dos olhos da pessoa passando pela extremidade inferior do espelho. Isto significa, então, que essa região daqui, sombreada, é a região do campo visual. Qualquer objeto que esteja dentro desta região sombreada, a pessoa que está aqui vai conseguir enxergar. E isto é uma consequência direta das leis da reflexão. Qualquer objeto que esteja dentro deste campo visual vai sofrer reflexão no espelho e vai conseguir chegar até os olhos da pessoa. Por esta razão, esta é a região que pode ser visualizada. Qualquer objeto fora do campo visual não pode ser visto por reflexão no espelho. Beleza? Vamos então agora falar sobre multiplicação de imagens. Você pode pegar um objeto, colocar entre dois espelhos
E ao colocar entre dois espelhos, você pode ter uma multiplicação das imagens. E esta multiplicação das imagens obedece à seguinte relação. O número de imagens formadas vai ser igual a 360, que é o ângulo para uma volta completa, dividido pelo ângulo formado entre os espelhos, menos 1. Neste caso daqui, tá? Uma imagem que eu peguei do livro Ramalho, Fundamentos da Física, salvo engano, alguma versão antiga que eu escaneei e coloquei aqui. Este objeto está em frente a dois espelhos que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, 360 dividido por 90 vai dar 4. Menos 1, que é o próprio, então significa aí que eu tenho 3 imagens formadas. Tá? 3 imagens nos espelhos e você visualiza isso claramente. Caso você vá diminuindo o ângulo entre os espelhos, você vai então aumentar o número de imagens formadas. E aí, para utilizar esta expressão, tem uma regrinha. Sempre que você tiver 360 sobre alfa sendo um número par, esta expressão vale qualquer que seja a posição do objeto. Sempre que a razão 360 sobre alfa for um número ímpar, essa expressão vale se o objeto estiver no plano que divide o ângulo em duas partes iguais. Tá? Então, sempre que não estiver em nenhuma das condições anteriores, você vai, então, arredondar para o inteiro imediatamente superior. Bom, vamos agora finalizar a aula com um exercício resolvido, um exercício em que você deve determinar qual é o tamanho mínimo de um espelho para que uma pessoa, uma mulher, de 1,70 m de altura, consiga se enxergar completamente. Vamos imaginar, então, uma mulher que está no quarto, e no quarto ela vai colocar um espelho, e ela quer se enxergar inteiramente neste espelho. Qual deve ser o tamanho mínimo deste espelho? Ora, um aluno, normalmente, quando vê uma questão dessa pela primeira vez, com apenas uma informação, bate o desespero e diz logo, está faltando dado, não dá para fazer. Não crie desespero quando vê questão desse tipo. Tente aplicar os conhecimentos que você aprendeu. Ora, para que esta mulher consiga se enxergar completamente, é necessário que os raios de luz que saem da sua testa batam no espelho e voltem até seus olhos. É necessário que os raios de luz que saem dos seus pés batam no espelho e vá até seus olhos, obedecendo às leis da reflexão. Se a gente fizer, então, um prolongamento, a gente observa, então, que é como se essa mulher estivesse vendo a sua imagem vindo de pontos atrás do espelho, pontos que estão à mesma distância que ela está do espelho. A imagem, então, vai ter uma altura h e o espelho vai ter uma altura h'. A distância entre a mulher e a sua imagem é uma distância 2D. A distância entre a mulher e o espelho é uma distância d. De tal maneira que eu tenho aqui triângulos que são semelhantes. Então, se eu dividir a altura do triângulo grande, formado aqui, que é a altura h, pela altura do triângulo pequeno, vai dar a mesma coisa que eu dividir a distância daqui para aqui, né, da base do triângulo grande, dividido pela base do triângulo pequeno, onde eu estou falando aqui a base do triângulo girado, tá? Para você não confundir. Então, a altura do triângulo grande, cadê o mouse? Aqui. A altura do triângulo grande, que seria esse triângulo que aparece aqui, dividido pela altura do pequeno, que é do espelho, está aqui, vai ser dividido por 2D dividido por D. Então, você conclui que a altura do espelho tem que ser metade da altura da mulher. Então, a altura da mulher deve ser, a altura do espelho deve ser de 0,85 metros, que corresponde a 1,70 dividido por 2. Bom, em alguns momentos eu me atrapalhei, eu falei errado, mas é isso. Gravação sem edição tem dessas coisas, mas a gente explica, reexplica e você aprende física muito claramente. Este é sempre o objetivo cumprido. Nós finalizamos aqui então a parte de reflexão em espelhos planos
e sobre a natureza da luz, e passaremos agora a discutir espelhos esféricos. Vamos então para a parte 2 do nosso vídeo. Ficamos por aqui, acompanhe a parte 2 logo na sequência, beleza? Ufa! Vamos nós, cara!